Eu queria, antes de iniciar essa mensagem, orar com você. Queria que você fechasse os teus olhos, estendesse as suas mãos. Querido Pai, no nome de Jesus, nós estamos, ó Deus, nesse ano de 2025, desde o dia que nós iniciamos, desde o domingo, primeiro domingo de 2025 que nós iniciamos os encontros nesta igreja. Nós estamos falando do discípulo, do seu papel, da sua missão, de seguir a Jesus, de implantar o teu reino, Pai, aonde o Senhor tem nos levado com a nossa vida, com as nossas ações, com tudo que diz respeito a nós. Seja numa pessoa que a gente atende na nossa porta, um entregador do iFood, seja no ônibus, na padaria, ou em qualquer lugar que estivermos, nós não deixamos de ser discípulos. Nós somos discípulos em todo o tempo. E a minha oração, Senhor, é que essa palavra ela possa frutificar na minha vida, frutificar na vida da tua igreja, Senhor. Nós temos uma missão deixada pelo Senhor como discípulos: fazei discípulos, ide por todo o mundo, pregando a boa notícia chamada Evangelho, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo redime o homem de toda a sua condenação, que através da sua ressurreição nós obtivemos a maior promessa: reinar com Ele em vida para sempre, sem interrupção de nada. A morte não tem mais domínio sobre a humanidade, porque Jesus Cristo a venceu quando ressuscitou e nos prometeu a mesma qualidade de vida que Ele tem hoje ao lado do Pai, uma vida eterna. Que nós possamos, ó Deus, entender como igreja essa missão, a maior missão, sermos, ó Deus, frutíferos, que da nossa vida, Senhor, saia, ó Deus, poder, que da nossa vida, Senhor, saia palavras, ó Deus, de amor, que da nossa vida, Senhor, possamos refletir a luz de Cristo, brilhando em nós, revelando o Senhor como a melhor opção para a vida e uma vida com abundância. Espírito Santo, que o Senhor possa a cada dia nos ativar a essa missão, a esse chamado, que não é um chamado individual apenas, mas um chamado para todas as igrejas em toda a face da terra. Que nós como igreja possamos entender essa maior missão, Pai, em o nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Que Deus possa usar você essa semana, para através da sua vida, você transmitir a vida que habita dentro de você, Jesus Cristo. Ele é a solução para todos os conflitos, para todas as coisas que a gente vê, sejam elas não muito legais, sejam elas boas. Ele é o reflexo de tudo. A Ele seja toda a glória. Semana passada a gente parou nessa temática da maturidade. E esse é o objetivo do Senhor Jesus, que você e eu, ao recebê-lo como Senhor e Salvador, estamos agora cheios de Deus, nós possamos crescer. E esse crescimento ele não para, ele é constante.
Não é pelo tempo de igreja que você tem, não é pela quantidade de cursos que você fez nesse lugar. Não, Ele é constante. E você e eu precisamos ter essa preocupação de manter esse crescimento. Porque mesmo a gente na caminhada, a gente pode estagnar, parar, ficar marcando passos. E esse não é o objetivo do Senhor. O objetivo de Jesus é que você e eu, como discípulos, como cristãos agora, nós possamos a cada dia estarmos cheios da unção do Espírito Santo. A cada dia estarmos mais focados no objetivo central da nossa vida. Porque o objetivo central da nossa vida não é a nossa família, como nós vamos ter aí o culto do último domingo do mês. O objetivo central não é apenas a gente estar aqui celebrando a ceia no próximo domingo às 18h30. O objetivo central é a gente revelar o amor de Deus. E através de nós esse amor possa fluir. Você e eu possamos ser doadores e contagiar as pessoas com esse amor. E nós falamos semana passada, né, nós paramos aqui nesses pontos interessantes, né? E a gente disse para você que o discípulo de Jesus Cristo, para que ele cresça, ele precisa ter uma identidade. Ele não pode ser volátil, ele não pode ser inconstante. Aliás, ele pode até ser, mas ele não deveria ser. Nem volátil, nem inconstante. Mas ele precisaria ser alguém que está crescendo, como alguém que nunca para de crescer. E para que você e eu cresçamos, a gente precisa estar num lugar onde a gente acredita, aonde as portas do inferno nunca prevalecerão contra esse lugar. E a Bíblia diz que quem fundou esse lugar não foi uma instituição, embora a gente seja uma instituição PJ, pagamos os nossos tributos, temos obrigações como pessoa jurídica, mas esse não é o papel central da igreja do Senhor. Então você e eu, para crescermos em maturidade, a gente precisa estar fidelizado num corpo. E o apóstolo Paulo diz que a igreja é um corpo, onde todos, unidos e ajustados ao cabeça que é Jesus, a gente cresce na dimensão daquilo que Jesus tem para a igreja local. E a gente está vivendo um tempo onde essa postura, ela tem gerado, através de tantas informações, um desvio dessa mentalidade. Eu pertenço a um corpo. Esse corpo é a igreja de Jesus. Mas Deus me plantou no lugar, a família da fé. E a ela eu estou sempre envolvido. Com ela eu estou sempre atuando. Nela eu me envolvo, nela eu sirvo, nela eu cresço. E é fundamental você e eu entendermos que, como cristãos, a gente precisa estar envolvido com a igreja local. Você envolvido com a igreja local, você cresce. Você começa a entender o processo da caminhada do discípulo. Você é conduzido pela oração às terças-feiras, no domingo 8h30. Você vê como se porta, né, um discípulo em intercessão. Você começa a entender que o discípulo, ele precisa caminhar em fé. E aí você, às quintas-feiras, você é ativado, você é motivado a entender o que é a fé.
A fé não é algo que eu pego, a fé é algo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que agora, como discípulo, como aquele que Jesus, através do seu Espírito, habita em mim, nada mais pode me impedir, como nós acabamos de cantar. Não é o mar, não são as ondas, não são as viroses, que agora, né, tudo é virose. Nem os médicos sabem mais que diagnóstico dá, é tudo virose. Mas isso também é bíblico, e você como discípulo precisa saber disso. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus estiver às portas, todos os sinais vão ecoar. Terremotos, maremotos, sinais na natureza, vírus. E nós, como discípulos do Senhor, nós temos a palavra de vida, a palavra que blinda Jesus. Jesus. Nós temos pela fé o poder da cura. Diante dessas quantidades todas de coisas que a gente está vendo, tantas pessoas sendo tocadas pelo espírito de enfermidade, mas a igreja tem a solução. Você pode erguer as suas duas mãos e dizer: eu tenho a solução. Diga comigo: Jesus, Ele é a solução. Mas a gente precisa também, como discípulos, não nos calarmos. Foi por isso que a igreja, no início da sua história, ela cresceu tanto. Os discípulos, eles estavam sempre preocupados. Com o que, Marcos? Não era com o trabalho? Não era com ganhar dinheiro? Não era com fazer uma pós, um mestrado, um doutorado? Ou ser um profissional? Não. Eles até faziam isso, porque faz parte da vida e da nossa humanidade. Mas eles estavam preocupados em povoar o céu. E nesta manhã eu quero motivar você a povoar o céu. A Bíblia diz que os campos estão brancos. E cabe a nós pegarmos essas coisas maravilhosas que estão aí no campo, vidas que você e eu conhecemos, e falar para elas que a solução para elas é Jesus. Só Jesus. Não tem outra solução, gente. A economia, só Jesus. A fome, só Jesus. Os vírus, só Jesus. E quem tem Jesus? Nós. Você, eu. E nós precisamos ter essa preocupação. E o diabo sabe que você é uma potência. Ele sabe o poder que há dentro de você. Ele não tem dúvida disso. Ele sabe quem é você em Cristo. Ele sabe. Por isso que ele anda ao nosso derredor, tentando nos parar, tentando nos distrair. Mas quando nós olhamos para Jesus, a gente vê o problema, a gente sabe que ele está ali, mas a gente faz como Davi. O que é você? O que é você, Golias? Tu vens a mim
na tua altura, na tua estatura, no teu armamento. Mas hoje o Senhor vai dar a cabeça, a sua cabeça. Eu vou decolar essa cabeça. E eu vou fazer isso em nome de Jesus. É assim que nós temos que andar, gente. E é na igreja que a gente aprende isso. A gente aprende as doutrinas. É na EBD que você vai aprender a fortalecer a sua fé, a alimentar-se da palavra rema de Deus. É nos treinamentos que são feitos. É na adoração, é no louvor, é na celebração, como você está aqui, mas é numa vida constante, diária de comunhão. Pergunto eu a você, você está dando falta de algum discípulo aí do seu lado? Tá? Se você conhece ele, ou ela, anote o nome dela aí agora. Ou faça melhor. Diga para ela, olha, estou orando por você, está precisando de alguma coisa? Mas a gente vive hoje num mundo onde a gente tem tanta comunicação, mas a gente está tão indiferente ao outro. Já é normal na estatística brasileira a gente ouvir que não sei quantas pessoas foram alvejadas por uma bala quando estavam indo para o trabalho. Já é normal a gente ouvir que famílias estão se deteriorando e casamentos estão sendo destruídos. Mas isso é normal? Pergunto eu a você. Claro que não. Essa é a vontade de Deus? Não. Porque se Ele declara na sua palavra que a minha vontade é boa, perfeita e agradável, então o que o inferno está fazendo ao nosso derredor não é normal. E quem vai mudar essa realidade? A igreja. Você e eu. Não é concordando com o inferno. Não é dizendo, esse mundo não tem jeito, essa juventude não tem jeito, isso não tem jeito. Não, não é essa palavra. Porque essa é a palavra do inferno. Essa é a palavra das trevas. O desejo das trevas é que o mundo continue andando de mal a pior. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para que esse mundo tenha abundância. E para isso Ele preparou você, te deu uma identidade de filho, de filha. Ele te deu uma certeza. E dentro de você, dentro de mim, temos essa missão. É fundamental a gente então ter essa consciência. É na igreja que vamos aprender isso. Mas a gente aprende aqui e entrega ali quando a gente passa por aquelas portas. É na igreja que a gente é despertado e recebemos a luz do Espírito Santo para entendermos os propósitos de Deus na nossa vida. Você já fez essa pergunta para você? Você já se perguntou por que você está aqui? Por que Deus te salvou? E para que Ele te salvou? Eu faço essa pergunta todo dia para Ele, digo para Ele, eis-me aqui. Estou disponível. É
Essa semana eu propositalmente, eu usei a camisa do nosso projeto social de jiu-jitsu. E passando por uma loja, os garotos olharam, viram a camisa, ela é uma camisa inclusiva, e falaram assim: pô, que legal, onde é isso? Eu falei: na minha igreja. É mesmo? Eu falei: pô, os garotos lá ganharam 25 medalhas. Estou falando de Jesus até agora? Não, ainda não. Aí eles falaram assim: pô, eu me amarro em jiu-jitsu, eu faço também. Aí outro: eu sou boxeador. Eu acho que é esse o nome que ele falou. Falei: que legal, cara. Pô, e como é que a gente vai lá? Eu falei: 25 medalhas. Eu falei: pô, 25 medalhas, cara. Falei: sei, você é brabo, cara. Aí os caras ficaram assim: é mesmo, é? Falei: pô, abre aí o Instagram aí. Construindo Futuros. Falei de Jesus até agora? Não. Falei: é um projeto social. Você sabia que a gente conseguiu ano passado botar 2 crianças na Universidade Federal? Aprovadas. Ele falou: é mesmo, cara? Eu falei: é, eles pagam lá a merreca. Meu desejo é que eles não paguem nada, mas eu ainda não tenho patrocinadores. Aliás, se tiver patrocinador aqui, empresários e empresárias podem patrocinar. Falem com o pastor Renato, que é o co-diretor aqui do Construindo Futuros, e diga para ele: eu quero patrocinar. Nós temos um projeto para essa praça fica abandonada aqui todo dia. Já comprei o passe do João, não sei como é que eu vou pagá-lo, mas disse para ele: João, quero que você dê aula todo dia aqui, para feliz idade, ou terceira idade, ou melhor idade, ou a idade do condor, não importa o nome que vai dar, né? Mas futebol, o que tiver. E aí, gente, no final de tudo eu falei: mas olha, gente, o legal lá é que eu também tenho um grupo de jovens. Os 2 garotão. Falei: é, cara, só lugar onde os jovens se reúnem. E lá eles falam de Jesus. Lá eles se reúnem para celebrar Jesus. O sucesso do projeto social, eu sei que eu tenho uma pessoa dedicada lá, mas o sucesso é Jesus. Os jovens estão sendo abençoados lá, porque o caminho é Jesus. Aí eu comecei a falar de Jesus. Amém? Vocês lembram de Jesus com a mulher samaritana? Ele chegou perto do poço. Como é que faz o poço? Fundo, precisa pegar água. 12:00. Jesus tinha a latinha para pegar água? Não. Mas ele sabia que a mulher samaritana tinha. E aí o que ele fez? Estou com sede, você pode me dar água? O que ela disse? Ei, alto lá, você é judeu. Eu detesto judeu. Como sendo judeu me pede água que sou samaritana? Havia uma briga. Sabe aquele vizinho que de vez em quando você fica arretado com ele? Você não tem que odiá-lo, não tem que ficar aborrecido com ele. Você tem que dizer para ele o seguinte: eu tenho água para você. Eu sou a água para você. Eu te amo. Porque ele vai ver Jesus através de quem? De mim. Mas se eu entro e saio, né? Como eu aprendi que crente andava assim, gente. Com o narizinho empinado ainda. Igual o Kiko, não misture-me com essa
gentalha. Mas é assim que Jesus fazia. Publicanos, pecadores, prostitutas, ladrão, corrupto. Era assim que ele andava. Mas ele era ladrão, corrupto? Era? Não. Então eu aprendi errado. Então eu tive que reprogramar a minha mente. Então eu peço para você, reprograme a sua mente. Comece a sorrir mais. Sabe? Comece a ser uma pessoa mais agradável. Fale com mais delicadeza. Seja mais empático. Porque é muito mais fácil a gente achar o problema. Ah, essa criança é assim, ou essa mulher é assim, ou esse lugar é assim. Porque não tem pai, por isso, aquilo outro, é a sociedade, é isso, é aquilo. Não é mais fácil a gente culpar alguém? É, muito mais fácil. Mas Jesus não culpava ninguém. Alto lá, Jesus culpou a nós, os fariseus, a nós, os saduceus, que tínhamos a verdade e ficávamos retendo a verdade. Porque quem eram os fariseus e os saduceus? Os pseudos crentes que se acham e não fazem nada. Não ganham alma para Jesus, ficam de rabugice dentro da igreja, ficam olhando os problemas do outro, ficam fofocando, ficam isso, fica aquilo. Marcos aqui tem isso? Espero eu que não. Mas se a Bíblia é a verdade, joio e trigo crescem junto, pergunta ao seu irmão, espero que você não seja joio. Só agora, mas diga isso para ele. Espero que você não seja o joio. Eu não sei. Para mim todo mundo aqui é trigo. Você pode dizer amém? Glória a Deus, e espero que todo mundo seja trigo. E se tu ainda estás como joio, tu mudes. Porque no dia da colheita, o joio fica. Não sobe. Então, não tem momento cinza na vida do cristão. É cara ou coroa. É sim, sim, não, não. Essa é a vida do cristão, essa é a vida do discípulo. E eu não posso omitir isso para você dizendo que tem o cinza ou o intermediário. Não tem. Não tem o patamar que você vai receber uma promoção para ir. Não tem. Você tem que decidir agora em vida. Porque depois disso a Bíblia diz, segue-se o juízo. Então estabeleça um momento devocional. Você com Deus. Comece a perguntar para Deus, Deus, o que eu posso fazer hoje pelo Evangelho? O que eu posso fazer hoje através da minha vida? Use as minhas mãos, use a minha boca. Me dê uma alma para Jesus esse ano. Aliás, não vou perguntar, mas pergunte para você. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? A Bíblia diz que aquele que ganha alma, sábio é. Aquele que ganha alma, apaga multidões de sentenças sobre a sua vida. Ah, eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia, eu não... Querido, a samaritana conhecia a Bíblia. Ela só falou assim, ó. Sabe ele? Esse aqui, ó. Ele falou tudo ao meu respeito. Tudo. E depois que ela manda essa letra para os seus conhecidos, que não era gente muito boa, né? Ela já tinha 5 maridos, o 6º que ela estava não era marido dela.
Então você vê que ela não era aquela pessoa assim muito conceituada, né? Mas a Bíblia diz que aí a sociedade samaritana começou a dizer: não é mais pelo que você está dizendo, mas pelo que a gente está vendo. Qualquer coisa que você pegue durante o dia, você pode inverter a situação para falar de Jesus. Eu usei o jiu-jitsu, uma camisa que eu estava usando. No final orei por eles e dei o endereço da New Life, o Instagram. Espero que eles venham. Gente, para o Espírito Santo fazer alguma coisa, só basta um de repente. 120 reunidos em Atos dos Apóstolos, ok? Veio de repente. Pedro levanta e fala um sermão baseado em Joel capítulo 2. As pessoas ouvem, vê o Evangelho na vida, porque olha só, o Evangelho precisa ser visto em mim. Não adianta eu falar do Evangelho. Não adianta eu falar do poder e não exercer o poder. Não adianta eu falar de Jesus e colocar uma dúvida sobre Jesus. E a Bíblia diz que Pedro pregou e de 120 passou para quanto? 3.000. Você já imaginou isso? Cultive momento de comunhão com Deus. Isso vai ser fundamental para a sua vida. Isso vai tirar as oscilações da tua vida. Você não vai ter dúvida que Deus cura. Você não vai ter dúvida que você vai para o céu. Você não vai ter dúvida que você é um filho de Deus. O diabo não vai ter nenhuma ação sobre a tua mente, porque a tua mente vai estar com o capacete da salvação blindada contra os sofismas desse mundo. Ame essa palavra. Ela é lâmpada. Salmo 119. Você quer conhecer a Bíblia? Leia o Salmo 119, do primeiro capítulo até o último. É um salmo que Davi fala do deleitar-se na palavra. Porque a palavra é Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Logos, palavra. Então o conhecimento da palavra vai dar intimidade a você, vai fazer você crescer como discípulo. Pouco conhecimento, pouco crescimento. Muito conhecimento, muito crescimento. Existe uma estatística, eu não gosto muito desse negócio de estatística, mas eu botei aqui, que de 10 a 15% você absorve quando está ouvindo. Ou seja, o que eu estou falando, 10% se você conseguir levar ali pela porta, já foi. Agora, quando você lê, você aumenta o patamar do seu conhecimento para 25%. Quando você estuda, 60%. Quando você medita, 80%. E quando você aplica tudo isso, com memorização, trazendo todo esse conhecimento para a prática, você está chegando a quase 100% de tudo quanto você recebe. Portanto, é fundamental, através do Espírito Santo, eu ter uma intimidade com a Bíblia Sagrada, porque ela é Deus falando comigo, ela é Deus me orientando em tudo que eu preciso, em tudo que eu necessito. Então leia ela sistematicamente, você vai crescer, porque ela é teu pai te ensinando.
Nosso Pai nos dando sugestões diárias. Gente, como é fácil hoje a gente ter esses hábitos. Holy Bible mesmo é um aplicativo fantástico, devocional, estudo bíblico, isso, aquilo, outro. E é tanta coisa. E quanto eu pago por isso, Marcos? Nada. Várias versões. Está aí na sua plataforma do seu celular. Desenvolva uma vida consistente de oração. É por meio dela que mantemos a comunhão com Deus. Você lembra de Davi? Foi que foi porque tinha oração. Mas também teve acidentes na sua vida, desvio de percurso, porque começou a achar que era o cara. Lembra o profeta velho diante do profeta novo? O profeta velho chegou e falou assim: eu sou profeta. Deus falou com você, mas Deus fala comigo também. Então cuidado com o profeta velho. Conclusão. O profeta novo, o que aconteceu com ele na antiga aliança? Morreu. Fala para o teu irmão, morreu. Que ouviu quem não tinha que ouvir. Ficou dando ouvido a vozes. Cuidado com o que você ouve nesses últimos dias. Cuidado com quem você segue. Isso aqui é uma referência para mim. Desculpa, querido. Quantas pessoas você segue, Marcos? Eu sigo 15 pessoas. Entre elas, 3 estão na minha casa. Mas por que, Marcos? Porque eu sou seletivo. Mas tem tanto intelectual? Tem. Eu posso ouvi-lo. Mas seguir, achar que ele é uma referência para mim, minha referência é Jesus. Minha referência é a palavra de Deus. Desculpa, a palavra agora está aqui, né? Então minha referência é a palavra de Deus. Mas na igreja contemporânea a gente vê, né, tantas pessoas seguindo. É complexo. É muito complexo, porque a nova vida, ela coloca para você o evangelho sem religiosidade. Pelo menos a nova vida, a família da fé, porque temos outras. Sem religiosidade, sem peso, cheio da graça e do amor de Deus. Mas se você ouvir outras pessoas, essas outras pessoas vão para o céu, Marcos? Eu acredito que vão. Mas olha, gente, o céu é um lugar de fácil acesso. Mas tem gente que consegue fazer o céu um lugar, um peso. Como fariseus. Lembram que Jesus falou deles? Vocês colocam peso sobre as minhas ovelhas, mas vocês não pegam nem um dedinho do peso para levar. E assim são os fariseus no nosso meio. Eles são um perigo. Então cuidado com quem você segue, cuidado com quem você ouve. Você é um pecador, amém? Aí alguém disse amém. Ainda aqui alguém está dizendo amém. Você não é pecador. E você precisa entender isso. O pecado para você está morto. Romanos capítulo 6. O pecado não tem mais domínio sobre você que nasceu de novo. O inferno não tem mais domínio sobre você. Pergunto eu a você. Isso é lei da física. Eu não sou físico, mas duas coisas podem habitar esse espaço aqui? Sim ou não? Não.
Então você agora é filho de Deus. Você é sacerdote de Deus. Você é a nação santa de Deus. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Deus te escolheu e recriou você, deu a você a sua natureza. Então não tem como na sua vida o diabo estar manipulando você. Não tem. Romanos capítulo 6, trabalho de casa, vai ler. E eu já perdi a ovelha aqui porque eu disse para ela que ela não era pecador. E ele bateu no peito e ele disse: sou pecador, tchau. Eu falei: vai com Deus, meu irmão. Espero que Deus liberte você, porque tu não é pecador. Triste, né? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O mundo lá fora, o mundo religioso diz que Deus começa trabalhando pelo corpo, pela alma e chega ao teu espírito. Aí eu te pergunto, é assim que a Bíblia diz? Só 3 pessoas responderam, então, graças a Deus. Mas eu quero que na totalidade você não tenha essa dúvida. Tessalonicenses diz que Deus começa a trabalhar no espírito. Vem para a alma. E esse corpo aqui vai definir o que o espírito e a alma vão direcionar. Muito de Deus, cheio da maturidade com Deus, teu espírito vai dizer para a alma: olha, você está morta. Ah, mas eu olhei para uma mulher e vi que uma mulher é bonita. Tem como dizer que ela não é bonita? Sim ou não? Um hétero, tem irmãos héteros aqui? Amém, irmãos héteros? Tem como dizer que uma mulher não é bonita? Sim ou não? Não ouvi os héteros, sim ou não? Eu vou dizer aqui na frente da minha esposa, ela sabe disso. Não. Nem por isso eu estou ofendendo-a, porque ela sabe quem eu sou. Mas eu não vou olhar de novo. Eu não vou cobiçar. Aí há uma diferença. Você está entendendo? Esse é você em Cristo. Assim como elas. Uma irmã vê um homem bonito, tem como dizer que ele não é bonito, minha irmã? Não, ó, viu? Elas têm mais atitude do que a gente. Não tem mesmo. Cara todo saradão, barriga trinquinho, né? Não tem. Mas aí o que ela vai fazer se ela está em Cristo, se ela é discípulo de Cristo? Rapaz bonito, está cuidando do corpo. Só. O problema está na tentação. O problema está na cobiça. Davi perdeu o rumo, porque ele deveria estar onde? Na guerra. Então você e eu temos que estar na guerra, ligados, em oração, em intercessão, cuidando da nossa vida. Ah, Marcos, mas ele pecou e Deus perdoou. Querido, tudo bem, Deus vai sempre te perdoar. Mas o homem, a sociedade, a legalidade que ele trouxe sobre si, ele carregou. Olha a família de Davi. Olha os filhos de Davi. Existem demônios que vêm num processo de legalidade. Lembra os 2 filhos? Se mataram. Um matou o outro. O outro filho fez o que com a irmã? Deus meu, Deus meu. Violentou a irmã. A irmã, olha que... Meu Deus. O outro filho
expulsou o pai do trono. Ainda falou, ó, estou no comando. Tudo porque, gente, por um ato de legalidade. Então, um conselho para você, discípulo: vigia. Vigiai e orai. Vigia. Ah, mas a tentação está aí. Jesus foi tentado? Foi. Você vai ser tentado? Vai. Eu vou ser tentado? Vou. Mas o que eu preciso fazer? Manter a minha disciplina e a minha maturidade, porque na disciplina eu vou estar lendo a palavra e Jesus vai falar comigo assim, ó: tentado não ceda. Ceder é que é pecar. Onde está isso, Marcos? Na Bíblia. Aí eu vou rapidamente entrar e falar: Senhor, Efésios capítulo 6, capacete, bota capacete aqui da salvação, espada do Espírito. Já vou louvar a Ele, vou agradecer: Senhor, graças te dou, o Senhor me livrou, o Senhor é comigo. Na maturidade você vai conhecer quem é seu pai. Seu pai é aquele que você tem que se deleitar-se, colocar a cabeça no ombro dele, porque a vontade dele, como diz Romanos, é boa, perfeita e agradável. E o teu pai tem planos excelentes para você em todas as áreas da tua vida. É só você permanecer fiel. À medida que nós estudamos, conhecemos e nos rendemos à vontade de Deus, o senhorio de Cristo rege a nossa vida. Quem é o seu Senhor? Não responda para mim. Eu vou responder essa pergunta que eu faço todo dia para mim. Meu Senhor é Jesus. Eu quero agradá-lo. Eu quero servi-lo. Eu quero estar atento a todas as possibilidades para tirar pessoas do caminho que parece bonito, mas a Bíblia diz que esse caminho é um caminho de perdição e vai levar as pessoas à morte. E eu não quero ver uma criação de Deus indo para a morte. Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida, do nosso discipulado. A Ele nós devemos estar submissos à Sua palavra. Precisamos negar a nós mesmos, seguir carregando a nossa cruz, que não é pesada, porque Ele carregou-a por nós. Vivendo uma vida vitoriosa. Se Romanos 5,17 diz que você tem que reinar em vida, você não vai reinar quando chegar no céu. Eu fui ensinado que eu só seria rei não, príncipe no céu. Então aqui na terra vai passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vai passando pela prova, e a prova, e a prova, e a prova. É doença, glória a Deus. É prova, prova, prova. Pelo amor de Deus, nunca sou aprovado. Mas eu fui ensinado assim, gente. Os irmãos se reuniam para falar de doença dentro da igreja, com o Senhor que cura dentro da igreja. Minha esposa conheceu o time, e era um mais poderoso do que o outro. Era bico de papagaio, era coração grande, era isso, aquilo, outro. Jesus distante, a doença presente. A carne, ó, puf, puf,
Isso aqui não morreu não, gente. Está vivinha. Paulo diz que nela não habita bem algum. Há uma constante luta entre o velho Marcos e o novo Marcos. Embora o velho Marcos foi crucificado na cruz, ele não morreu, nem o seu. E aí o que você precisa? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu próprio coração. A palavra de Deus nos recomenda a vigiar e a fugir da aparência do mal. No mundo, Jesus disse para a gente: Pai, não rogo que os tire do mundo, mas os livre do mal. O objetivo desse mundo, desse sistema, que a gente está nele, mas a gente não é dele, você pode dizer amém por isso, é fazer com que você se conforme com os valores, com a cultura, se afaste de Deus, e aí começa a dizer: é assim mesmo. Violência é assim mesmo. Casamento, eu casei agora. Mas se não der certo, separa. É assim mesmo. A educação é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Aonde chega Jesus, chega a luz, chega a paz, chega a reconciliação, chega a vida. Jesus está dentro de você. Aonde você chegar, aonde você pisar a planta do vosso pé, determine: é santo. Porque chegou o santo, é você. A santa, é você. A palavra de Deus é muito clara. Não ameis o mundo. Aliás, quem matou Odete Roitman? Quem? Você sabe? Mas você viu? Eu nem sei. Quantos capítulos teve a novela? Você estava esperto, né? Fala para o teu irmão, você estava esperto, né? Pois é. Mas se o meu tempo é um milagre que não se repete mais, como eu estou investindo e aplicando o meu tempo hoje? Aí eu estou aplicando o meu tempo. Mas Marcos, eu não posso ter uma diversão? Pode, mas filtre a sua diversão. Não se distraia demais. Não ame o mundo inteiro jaz no maligno. Não se conforme com o mundo. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Satanás é homicida, mentiroso, pai da mentira. Satanás leva os homens e as mulheres a pecar. E nós, discípulos recriados do Senhor, precisamos estar atentos, porque Ele é sutil. Sutil. Quase sempre uma traição num casamento, você já reparou? Vem como? Com a amiga da esposa. Então, esposa, cuidado quem você bota dentro da sua casa. É sempre uma amiga. Tem uma esposa aí perto de você, fala para ela assim, ó, cuidado, hein? É
sempre uma amiga. Esposo, cuidado com quem você bota dentro de casa. É sempre um amigo. É sempre um amigo. Ah, Marcos, eu não posso receber ninguém. Eu aprendi, lá em casa a gente aprendeu. Amigas dela. Amigos meus. Nossos amigos. Eu tenho exemplo dentro de casa. Deixa que eu passo a sua roupa. Deixa que eu passo. Sua esposa está muito ocupada. Você precisa do quê? Você quer que eu faça um sanduíche para você? Gente, assim, a pessoa era tão íntima que já conhecia a geladeira, já sabia onde estava o ferro, já sabia de tudo. Quando ele começou a fazer a comparação, ele falou. Aí o diabo, né? Psss. A outra é melhor, rapaz. Abandona a sua mulher. Ih, não está te dando valor? Legalidade. Legalidade. O discípulo não pode dar legalidade. Foge da aparência do mal. Você sabe aonde é o seu calcanhar de Aquiles? Sim ou não? Eu sei onde é o meu. Então eu fujo. Eu fujo. Davi sabia qual era o dele? Quantas mulheres Davi tinha que ter? Pergunta de ABD. Quantas mulheres Davi tinha que ter? Uma mulher. Ah, mas ele era o rei. Ele era o rei. Mas era um rei governado pela teocracia de Deus. E na teocracia de Deus diz: deixará o homem pai e mãe, Gênesis, unir-se à sua mulher, e serão agora ambos uma só carne. Mas aí ele foi botar o pezinho no mundo. Você pode falar isso comigo? Cuidado com o pezinho quando você bota no mundo. Ele botou o pezinho no mundo. E aí ele viu os outros reis. Oh, meu Deus do céu. Os caras têm um harém. Eu vou ter meu harém também? Nem perguntou a Deus se podia ter um harém ou não. Ele usou da autoridade de rei. E aí arrumou problema. Estou fechando, gente. A Bíblia nos ensina: resistir ao diabo. Marcos é mais forte que eu. Não é. Não é. Se está mais forte que você, é porque você é trino, lembra? Você tem um espírito, uma alma e habita num corpo. Tadinho desse aqui. Vai obedecer esses dois, espírito ou alma. Aí eu pergunto a você: qual dos dois você está alimentando? Porque se você está deixando ela, que não foi recriada, governar você, você vai ser um crente carnal. E quem é o crente carnal, Marco? Está lá elencado lá em Gálatas. Ele cobiça, ele fofoca, ele não acredita na prosperidade de Deus, ele mete a mão e faz aquilo segundo o projeto dele. Por quê? Porque ele é carnal. Ele acha que ele é melhor do que Deus. Ele se acha. Mas o espiritual, ele diz o quê? Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de todos. Quem disse isso? Jesus, o soberano, o eterno. Ele
falou para os seus discípulos: me dá o seu pé aqui, eu vou lavar você. Quem sou eu na fila do pão, gente? Quem somos nós? Se não for a graça, então, quanto mais de Deus, eu como discípulo vou entender que eu mesmo nada posso fazer, se não for Ele através de mim. Então Ele através de você, você vai curar os enfermos. Ele através de você, você vai ter uma palavra de vida. Ele através de você, você não vai passar nenhuma necessidade. Ele através de você, você vai viver feliz em toda e qualquer situação. Você não vai ter nenhuma crise. Por quê? Porque quem vive dentro de você é Ele. Mas a alma faz você ter depressão, ter angústia, ter isso, ter aquilo outro, pensar, refletir. Ai meu Deus, ser ou não ser, eis a questão. Ai, hoje eu estou bem, hoje eu xalabassuri, corabaná, hoje eu estou cantando, pulando. Amanhã, oh meu Deus do céu, o pastor Marco não falou comigo. Oh meu Deus do céu, aquela igreja, não sei não. Está na alma. Aí fica, desce a ladeira. O cara, quantos anos tem de crente? 20 anos. Está lá no fundo do poço quase. Aí Jesus segura, tira lá do fundo do mar. Vamos lá, meu filho, levanta, pai, olha para cima. Somos filhos de Deus, santos, templos do Espírito Santo. Que você não esqueça disso em nome de Jesus. Se eu não falar com você, fale comigo. Sou gente como você também. Obtenha controle sobre a sua língua. Gente, eu tenho pedido graças a Deus, muita graça a Ele, porque esse pequeno membro é fogo. Mas quando nós conseguimos nos consagrar, a gente consegue dominar a nossa boca. E aí a gente consegue proferir palavras de sabedoria, de revelação, de graça. Só devemos usar a nossa língua para edificar, para ministrar a graça, para exercer o poder que habita dentro de nós, Jesus Cristo. Então eu preciso, com esse último tópico eu encerro dizendo: eu preciso viver como Ele viveu, em amor. Mesmo não entendendo as relações, mesmo não entendendo, eu preciso viver em amor. Mesmo quando me crucificarem, eu vou dizer: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-os. Eu preciso continuar amando, porque o amor, ele é a solução. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar uns aos outros é a marca do discípulo. Você quer ser um discípulo abençoado? Ame. Ame os seus inimigos, ame a todas as pessoas. Concluo dizendo para você: não adianta viver em fé se não tiver amor. Não adianta nada se não tiver o amor. O amor vai te levar a ouvir: vinde benditos de meu Pai. Entre pelas portas. Quero deixar para você um trabalho de casa. Eu pedi a menina aí que possa projetar todos esses versículos. Comece light. Ao invés de ler um capítulo todo, eu mandei alguns versículos para o pessoal da mídia. Deguste porções.
Em cada uma delas, você vai ouvir Deus falando contigo. E eu elenquei lá. Eu ia pedir você só para digitar. Não vamos ler todo não, por causa do tempo, por favor. Só botar enquanto ela... É Gálatas 2:20, eu só botei, né, GL, mas é Gálatas. RM é Romanos. CO é Coríntios. EF é Efésios. FL é Filipenses. E só isso, é FGA, repete de novo GL, que é Gálatas. 6 versículos apenas, durante 7 dias. Todo dia. Porção. Comece a meditar. Com certeza Jesus vai falar com você. Com certeza Ele vai dizer coisas excelentes para você. E quando você estiver ouvindo a palavra dEle, vou pegar um pequenininho aqui. Gálatas 2:20, olha o que diz. Estou usando a versão atualizada de hoje. Assim, já não sou eu que vive. Olha só, hein? Mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se deu a si mesmo por mim. Caramba, imagine você segunda-feira já levantar. Não vai ver o Bom Dia Rio, não vai ver o que está na notícia, o que está no Facebook. Não, você vai abrir a sua Bíblia e vai dizer: uau, não sou eu que vou viver nesse dia, Senhor, mas é o Senhor através de mim. Eu vivo pela fé. O Senhor é o meu provedor. O Senhor é aquele... E você vai deixar o Espírito Santo aí fluir. E são vários, com essa mesma pegada, mas o tempo não nos permite. Print aí, pegue seu celular. Se você quiser, se você desejar, lembre-se, a vida do discípulo é uma vida que, para você crescer, você tem que se envolver. Você só vai ouvir Deus falando com você se você abrir aí a sua Bíblia nesses versículos. Todo dia. Chegou em casa, faça uma oração de gratidão. Te agradeço, Senhor. Cheguei. O Senhor me guardou. O Senhor me deu um dia excelente. O Senhor proveu. O Senhor, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Obrigado, Senhor. Fazendo isso, querido, sua semana vai ser diferente. Milagres tremendos você fará, no nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé. Quero orar por você. Feche os teus olhos. Estenda as tuas mãos para o altar. Quero fazer uma oração que está em Lucas capítulo 10.
a partir do versículo 1, uma oração de envio a você como discípulo. E esse texto diz que Deus escolheu você. Você pode dizer amém? Esse texto diz que Ele vai à sua frente. Você pode dizer aleluias. Esse texto diz que Ele te dá instruções que vêm do céu para a sua vida ser uma vida próspera e abençoada na terra. Você pode dizer eu recebo. Então diz assim o texto: vão, eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos. Não levem bolsas com dinheiro convosco, nem saco de viagem, nem mesmo calçado de reserva. E não percam o tempo cumprimentando as pessoas pelo caminho. Na casa que entrarem, primeiramente declarem a paz sobre ela. E se essa casa for digna de paz, a paz que está em você se transbordará e será transferida para essa pessoa. Se não receberem a palavra, não fiquem preocupados, continuem, levem, digam, ensinem. Porque quem ouve a sua palavra, a palavra de Deus que fluirá de você, recebe a vida. Agora eu quero te dar uma boa notícia. Eles voltaram. E quando esses discípulos voltaram a casa, eles voltaram cheios de alegria. Você pode aplaudir ao Senhor, porque você tem a alegria. E olha só o que esses discípulos disseram: Senhor, os próprios demônios nos obedecem. Sim, o próprio demônio nos obedece, porque usamos o teu nome. Jesus vai dizer para você: dei autoridade sobre o poder do inimigo, dei autoridade a você para pisar em serpentes, dei autoridade a você para pisar sobre escorpiões. Nada pode contra você, porque você é meu. Agora, não se alegrem porque vocês fizeram essas coisas. Isso faz parte do Evangelho. O poder que já está sobre nós. Diga aleluia. Mas vem a boa notícia. Alegre-se, porque o seu nome, o meu nome, o nosso nome está escrito no livro da vida. Jesus já está alegre no céu, e com ele o Espírito Santo, dizendo: Pai, Senhor do céu e da terra, graças eu te dou por teres escondido essas coisas aos instruídos e sábios, e tenha revelados aos meus discípulos. Que você, como discípulo amado de Jesus, possa entender que não é na sua força, mas é na força do Espírito Santo que você vai fazer tudo isso. Amado Jesus, eu te peço que o Espírito Santo possa fluir da vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, de uma forma sobrenatural.
que eles possam entender quem eles são em Cristo Jesus. Eles são teus filhos, eles são teus discípulos, eles são amados, queridos do Pai. Não deixe ninguém falar o contrário para eles e para elas, mas que eles saiam desse lugar cheios dessa autoridade, cheios dessa convicção, que eles possam, aonde eles estiverem, já hoje, na hora do almoço, sendo luz, sendo sal, temperando com equilíbrio, que as suas mãos, a sua voz, tudo em nós glorifique quem tu és. Nós oramos assim, Jesus, e te agradecemos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus te abençoe, querido.